Imagina só, em 1974, agricultores no centro da China, sem querer, fazem uma das descobertas arqueológicas mais incríveis da história. Debaixo da terra, eles encontraram um exército. E não era um cemitério, era um exército de verdade, com milhares de soldados de terracota em tamanho real, cavalos, carruagens, todos prontos para a batalha. Uma guarda de honra silenciosa, construída para um único homem. E aí que fica a grande pergunta, né? Para que um homem ia querer um exército depois de morrer? Para entender essa tropa de argila, a gente precisa entender o homem que a encomendou. O primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. A história dele não é só sobre um túmulo espetacular. É a história da criação de uma nação inteira, forjada numa ambição, digamos, implacável. Ok, vamos mergulhar nisso. Para sacar quem foi o imperador, a gente tem que voltar para a época em que ele nasceu. Uma era conhecida como o período dos reinos combatentes. Naquela época, a China, como a gente conhece hoje, simplesmente não existia. Era um quebra-cabeça de 7 reinos rivais vivendo num ciclo de guerra sem fim por mais de 250 anos. Pense num mundo de caos, alianças que mudavam a todo momento e muita brutalidade. No meio dessa bagunça toda, um estado começou a se destacar, o estado de Qin. Lá no oeste, Qin era visto como meio bárbaro, mas na verdade era uma máquina militar super eficiente. E foi lá que um jovem príncipe chamado Yin Zheng subiu ao trono. Detalhe, ele tinha só 13 anos. Ninguém, absolutamente ninguém, podia imaginar que aquele garoto ia acabar com séculos de guerra e mudar a China para sempre. Qin tinha uma arma secreta, uma filosofia que era radicalmente diferente de todas as outras. Não era o confucionismo, que focava em moralidade, respeito, nada disso. Era o legalismo. E a premissa do legalismo é, para ser sincero, brutalmente pragmática. As pessoas são egoístas por natureza. Ponto. E o único jeito de criar ordem é com leis muito claras, recompensas gordas para quem obedece e, o ponto-chave, punições terríveis para quem desobedece. Agora, o que é mais interessante aqui é justamente o contraste. O confucionismo acreditava que o governante devia ser um exemplo moral, sabe, para inspirar o povo. Já os legalistas achavam isso uma baita ingenuidade. Eles diziam, esquece a virtude, o que importa é o poder. A ordem não vem do respeito, ela vem do medo da lei. E para o estado de Qin, essa foi a ferramenta perfeita para forjar um exército disciplinado e uma população obediente. E essa historinha aqui ilustra perfeitamente a mentalidade legalista. Um cara chamado Li Si, que depois se tornaria o braço direito do imperador, viu esses 2 ratos e teve uma sacada. A questão não era qual rato era melhor ou mais talentoso. A questão era toda sobre posição e poder. O objetivo da vida para um legalista era sair do esgoto e ir para o celeiro, custe o que custar. Foi essa filosofia que serviu de combustível para a conquista da China. Então, quando Yin Zheng finalmente atingiu a maioridade, ele e o Li Si botaram a máquina de guerra legalista para funcionar com força total. O objetivo não era mais só sobreviver, era conquistar, unificar tudo que existia debaixo do céu, tudo sob o domínio de Qin. E a velocidade da conquista foi, olha, impressionante. Em menos de 10 anos, um reino após o outro foi caindo para os exércitos de Qin. Han, em 230, Zhao, em 228, Shu, que era o maior rival deles no sul, em 223, e finalmente, em 221 a.C., o último estado independente Qi se rendeu sem nem lutar. Pela primeira vez na história, a China estava unificada. Yin Zheng já não se via mais como um simples rei. Esse era um título antigo para um mundo que não existia mais. Então, ele criou um novo título para si mesmo, Shi Huangdi. Shi significa primeiro. E Huangdi junta os termos para Augusto e Senhor, palavras que antes eram usadas só para deuses e reis lendários. Ele não era mais um rei, ele era o primeiro imperador. Bom, conquistar a China foi um desafio. Agora, governar era outra história completamente diferente. Como se faz para manter um território gigante com culturas e dialetos diferentes tudo junto? Para Qin Shi Huang, a resposta era bem simples. Aplicar os mesmos princípios legalistas que o levaram ao poder, só que agora numa escala imperial. Então, a jogada foi a seguinte. O imperador começou uma campanha de padronização total, implacável. Ele forçou todo mundo a usar um único sistema de escrita. Acabou com todas as moedas antigas e introduziu uma só, a moeda Banlean. Ele padronizou até os pesos, as medidas e
a largura dos eixos das carroças. Por que os eixos? Simples. Para que todas as carroças pudessem andar nos mesmos trilhos das novas estradas imperiais que ele estava construindo. Foi uma forma de destruir as identidades regionais para forjar uma única identidade imperial. E os projetos de construção dele eram monumentais. Uma rede de estradas gigantesca ligando a capital a todos os cantos do Império, o incrível canal Linguá, que conectou os dois maiores rios da China, o Yangtze e o Rio das Pérolas, e, claro, ele juntou as fortalezas que já existiam no norte para criar a primeira versão do que hoje a gente conhece como a Grande Muralha, uma defesa contra as tribos nômades. Esses projetos unificaram a China, mas o custo humano, baseado no trabalho forçado de centenas de milhares de pessoas, foi imenso. E é aqui que a gente chega no lado sombrio do legado dele. A mesma filosofia legalista que construiu o Império também exigia controle absoluto. A ordem de Qin Shi Huang não era mantida por lealdade, mas sim pelo medo. Qualquer um que discordasse era visto como uma ameaça direta ao Estado e era esmagado sem dó nem piedade. Em 213 a.C., o chanceler Li Si fez essa proposta aterrorizante para o imperador. O medo era que os intelectuais usassem histórias de reinos antigos para criticar o governo de Qin. A solução? Apagar o passado. Foi dada a ordem para queimar todos os livros de história e filosofia que não fossem da linha legalista. Só textos sobre medicina, agricultura e adivinhação escaparam. A tradição, que foi registrada um século depois pelo historiador Sima Qian, diz que no ano seguinte, quando alguns intelectuais se rebelaram, o imperador não pensou duas vezes. Mais de 460 foram presos e executados, supostamente enterrados vivos numa vala comum, como um aviso bem claro para quem mais ousasse desafiá-lo. Só que aqui que a história fica um pouco mais complicada. Historiadores modernos questionam um pouco essa narrativa. Sima Qian, quem escreveu isso, vivia durante a dinastia Han, a que derrubou os Qin. Ou seja, ele tinha todos os motivos do mundo para pintar o primeiro imperador como o pior tirano da história e assim legitimar o próprio governo. A queima de livros provavelmente aconteceu, mas a escala da execução dos intelectuais pode ter sido, digamos, exagerada pela propaganda que veio depois. A verdade, como sempre, deve estar em algum lugar no meio. Nos seus últimos anos, o homem que construiu um império baseado na lógica fria e no pragmatismo se tornou consumido por uma paixão totalmente irracional, o medo da própria morte. Qin Shi Huang, o governante todo-poderoso, tinha pavor de morrer. Ele ficou obcecado em achar o elixir da vida eterna. Chegou a enviar expedições em busca de uma terra mítica, Penglai, onde, segundo a lenda, viviam os imortais. É uma contradição fascinante, né? O mestre do controle estatal tentando controlar a própria mortalidade. E aqui está a ironia final e bem trágica da história. Nessa busca pela imortalidade, os alquimistas davam a ele pílulas de mercúrio, uma substância que eles acreditavam que prolongaria a vida. Em 210 a.C. ele morreu, muito provavelmente envenenado pelo próprio remédio que deveria torná-lo imortal. Então, como a gente deve se lembrar dele? Ele é um paradoxo. O construtor que unificou a China e criou um modelo de governo que durou mais de 2000 anos. A escrita que ele padronizou, a moeda que ele criou, a própria ideia de um Estado unificado, tudo isso é legado dele. Mas ele também foi o tirano, cuja dinastia foi tão brutal que ruiu poucos anos depois que ele morreu. Isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Para criar algo tão monumental, tão duradouro como o Império Chinês, partindo daquele caos todo, será que era necessário uma mão de ferro? É possível separar as grandes realizações da história da brutalidade que muitas vezes as acompanha? O legado de Qin Shi Huang sugere que, às vezes, a figura do fundador e a do tirano são a mesma pessoa.